A chuva começava a cair forte sobre a Avenida Paulista. Gotas grossas batiam nas vidraças da padaria e Café Mucá, transformando a vista da rua num borrão cinza. Camila Ferreira limpava o balcão de mármore pela sexta vez naquela tarde, mais por ansiedade do que necessidade real. Vai piorar. Seu Benedito, o cliente mais antigo da padaria, apontou para o céu escuro através da janela. O homem de 72 anos visitava o estabelecimento todos os dias há 15 anos, chuva ou sol. Esse tipo de temporal costuma alagar a cidade toda. Camila observou as nuvens carregadas se acumulando. Já eram quase 7 da noite de uma quinta-feira de fevereiro. O noticiário no celular mostrava alertas da Defesa Civil por toda São Paulo. Devia fechar logo, menina. Seu Benedito terminou o café preto e colocou a xícara vazia sobre o pires. As ruas vão ficar intransitáveis daqui a pouco. Vou deixar aberto mais um pouco. Camila secou as mãos no avental bordô. O velho sorriu com carinho antes de sair, levantando o guarda-chuva contra a chuva que se intensificava. Camila ficou sozinha no salão vazio, ouvindo o barulho da água martelando o toldo da padaria. Aos 24 anos, ela conhecia bem a sensação de estar presa. Não apenas pela tempestade que se aproximava, mas pela vida que levava. Acordava às 4:30 da manhã, pegava um ônibus e um metrô lotados, trabalhava 9 horas montando sanduíches e servindo cafés. Depois voltava para casa exausta demais para pensar no futuro. O sonho de fazer faculdade de nutrição tinha morrido junto com seu pai, 2 anos atrás, quando um aneurisma o levou em questão de minutos. As dívidas do hospital e os remédios caros para a mãe diabética consumiam cada centavo que sobrava do salário. Mas Camila não reclamava. Tinha trabalho, tinha saúde, tinha um teto. Só que às vezes, principalmente em noites como aquela, se pegava imaginando como seria ter estudado, ter uma profissão que amava de verdade, ter condições de realizar os sonhos que guardava num caderno velho desde os 16 anos. A porta se escancarou violentamente. Uma rajada de vento gelado trouxe junto uma mulher idosa que quase caiu no chão molhado. Camila largou tudo e correu. A senhora estava completamente encharcada, tremendo tanto que seus dentes batiam num ritmo frenético. Devia ter uns 65 anos, cabelos grisalhos grudados no rosto pela água, roupas elegantes completamente arruinadas. Um blazer de linho cinza manchado de lama, uma blusa de seda que já foi branca, sapatos de couro caros destruídos pela enchente. Ela segurava uma bolsa de couro legítimo contra o peito como se fosse a coisa mais importante do mundo. Meu Deus, a senhora está congelando. Camila segurou a mulher pelos ombros, impedindo que ela caísse. A idosa mal conseguia falar. As palavras saíam entrecortadas pelos tremores violentos que sacudiam seu corpo inteiro. Camila a guiou até uma cadeira perto do balcão. Fica aqui sentada, tá? Vou buscar toalhas. Correu até os fundos e voltou carregando 3 toalhas grandes e um cobertor de lã que o dono guardava para as madrugadas frias. Envolveu a senhora no cobertor e começou a secar gentilmente seus cabelos molhados, esfregando os braços dela por cima do tecido na tentativa de trazer calor de volta. A senhora precisa se aquecer antes de pegar pneumonia. Camila continuou esfregando os braços dela. Vou fazer um chá bem quentinho e uma sopa também. Enquanto esquentava a água e preparava um caldo de legumes que tinha sobrado do almoço, Camila não conseguia parar de olhar para a idosa. O que uma mulher daquela idade fazia sozinha na rua durante um temporal daqueles? As roupas, mesmo destruídas pela chuva, eram de marca. A bolsa era italiana. E havia algo na postura dela, mesmo abatida e tremendo, que transmitia classe e educação refinada. Voltou com uma xícara fumegante de chá de erva doce e uma tigela funda de caldo. Colocou tudo na mesa com cuidado e puxou uma cadeira para sentar ao lado da senhora. Aqui, bebe devagar que tá quente. A mulher pegou a xícara com as 2 mãos trêmulas e levou até os lábios.
O primeiro gole pareceu trazer vida de volta ao corpo gelado. Ela fechou os olhos, respirando o vapor aromático, como se estivesse saboreando não apenas o chá, mas a própria sensação de estar viva. Obrigada. A voz ainda estava rouca, mas já não tremia tanto. Você é muito bondosa. Imagina, é o mínimo. Camila empurrou a tigela de sopa mais para perto. Mas me conta, o que a senhora estava fazendo na rua com esse temporal? A idosa tomou outro gole de chá antes de responder. Havia uma tristeza profunda em seus olhos castanhos quando finalmente falou, como se as palavras custassem muito esforço para serem pronunciadas. Eu estava voltando de uma consulta médica no hospital sírio-libanês. Ela olhou para a janela onde a chuva caía cada vez mais forte. Pedi um carro, mas o motorista me deixou 3 quarteirões longe do endereço certo. Quando percebi o erro, a enchente já tinha começado. Camila sentiu o coração apertar. Imaginou a própria mãe naquela situação, perdida e assustada no meio de uma tempestade. A senhora não conseguiu falar com ninguém? Família, amigos? Tentei ligar para meu filho. Um suspiro pesado escapou dos lábios da senhora. Mas o telefone só dá a caixa postal. Ele deve estar em alguma reunião importante. Sempre está. As últimas palavras saíram carregadas de mágoa e resignação. Camila conhecia bem aquele tom. Era o mesmo que via em mães abandonadas que passavam pela padaria. Mulheres que falavam dos filhos bem-sucedidos que nunca tinham tempo para elas. A senhora mora longe daqui? Jardins, do outro lado da cidade. A mulher tomou uma colherada de sopa e Camila notou como suas mãos finalmente tinham parado de tremer. Com esse alagamento todo, acho que nem táxi está circulando por lá. Camila olhou pela janela. A rua já estava completamente alagada. Carros abandonados flutuavam no meio da avenida. O noticiário mostrava imagens aéreas de São Paulo debaixo d'água. Vias expressas fechadas, metrô parado, caos completo instalado na metrópole. Olha, a senhora vai ficar aqui hoje. Camila falou com firmeza. Tem um sofá nos fundos onde a gente pode descansar. Não é luxo, mas é seco e quentinho. Não posso aceitar, minha filha. A senhora protestou fracamente, mas Camila percebeu o alívio em seus olhos. Você já fez demais. A senhora acha que eu vou deixar uma senhora na rua com essa tempestade? Camila cruzou os braços com determinação. Nem pensar. Hoje a gente dorme aqui e amanhã a gente vê como está a situação. Os olhos da idosa se encheram de lágrimas. Ela estendeu a mão e segurou a de Camila com uma força surpreendente para alguém que minutos atrás parecia à beira do colapso. Como você se chama, querida? Camila. Camila Ferreira. Prazer em conhecer você, Camila. A mulher apertou sua mão. Meu nome é Beatriz Almeida. O sobrenome soou importante quando ela o pronunciou, como se devesse significar algo, como se carregasse peso e história. Mas Camila não perguntou nada. Algumas histórias precisam ser contadas no tempo certo, quando as pessoas estão prontas. Enquanto Beatriz terminava o caldo e recuperava as cores no rosto, Camila arrumou a pequena sala de descanso nos fundos da padaria. Empilhou alguns cobertores sobre o sofá de couro surrado, improvisou travesseiros com toalhas limpas dobradas, ligou o aquecedor portátil que normalmente só usavam nos dias mais frios do inverno paulistano. Lá fora, a tempestade rugia com fúria incontrolável, transformando as ruas em rios violentos. O noticiário já falava em maior temporal dos últimos 20 anos. Marginal Tietê fechada, Marginal Pinheiros intransitável, milhares de casas sem luz, famílias ilhadas nos bairros mais baixos. Beatriz se acomodou no sofá enrolada nos cobertores. Camila puxou uma cadeira e sentou ao lado, decidida a fazer companhia para a senhora durante a noite. Não conseguia simplesmente deixá-la sozinha depois de tudo. Você deveria descansar também. Beatriz ajustou o cobertor ao redor do corpo. Já fez tanto por mim. Eu fico aqui.
caso a senhora precise de alguma coisa. E então conversaram, por horas. Beatriz contou que era viúva há 7 anos, que o marido tinha sido um empresário bem-sucedido, mas também um homem duro e exigente, que tinha cobrado muito do filho único desde pequeno, que tinham tido um menino brilhante que cresceu sob pressões imensuráveis, sempre sendo empurrado para ser o melhor, para nunca decepcionar, para carregar o peso de um império empresarial nas costas. Depois que meu marido morreu, tudo mudou entre mim e meu filho. Beatriz olhava para o teto como se estivesse revivendo memórias dolorosas que preferia ter esquecido. Ele construiu muros à sua volta. Me afastou. Hoje moramos na mesma cidade, mas é como se vivêssemos em mundos completamente diferentes. Por que a senhora acha que isso aconteceu? Camila perguntou gentilmente, sentindo que Beatriz precisava falar sobre aquilo. Culpa, talvez. Beatriz suspirou fundo, e o ar pareceu sair pesado de seus pulmões. Ele acha que não conseguiu salvar o pai, que deveria ter percebido os sinais do infarto, que se tivesse sido menos focado no trabalho, talvez pudesse ter feito alguma coisa. Mas não foi culpa dele. A gente não pode controlar essas coisas. Camila sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Conhecia bem aquele sentimento de culpa irracional que vem quando perdemos alguém que amamos de forma súbita e violenta. Eu sei, você sabe, mas ele não consegue aceitar isso. Beatriz balançou a cabeça com tristeza. Ele transformou a dor em armadura. Ficou frio, distante, obcecado por trabalho. As pessoas o chamam de impiedoso nos negócios. Dizem que ele não tem coração. Ele tem um negócio próprio? Ele dirige a Almeida em Associados. Beatriz falou com uma mistura estranha de orgulho e tristeza. Um dos maiores escritórios de advocacia empresarial de São Paulo. Criou tudo sozinho depois que o pai morreu. Trabalha 16 horas por dia, 7 dias por semana. Camila tinha ouvido falar do escritório. Todo mundo em São Paulo conhecia o nome. Representavam grandes corporações, faziam fusões milionárias, eram implacáveis nas negociações. Ela nunca tinha imaginado que a mãe do fundador pudesse estar sentada na sua padaria humilde da Muca. A senhora deve ter muito orgulho dele. Tenho orgulho do que ele conquistou. Beatriz limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. Mas tenho pena do homem em que ele se transformou. Ele perdeu a capacidade de confiar nas pessoas. Vê todo mundo como uma ameaça ou uma oportunidade de negócio. Esqueceu como é simplesmente viver. Camila também compartilhou sua história. Falou sobre o pai que perdeu de repente, sobre os sonhos de estudar nutrição que teve que abandonar quando as contas do hospital chegaram, sobre a mãe que dependia dela para tudo, sobre a vida que se resumia a trabalhar sem parar, sem saber se algum dia haveria algo mais além daquela rotina exaustiva. Falou sobre as madrugadas em que acordava chorando, sobre o peso de ser responsável por outra pessoa quando mal conseguia cuidar de si mesma, sobre a sensação de estar presa numa vida que nunca tinha escolhido de verdade. Você tem 24 anos? Beatriz pareceu genuinamente chocada. Meu Deus, você é tão jovem e já carrega tanto peso nas costas. A vida é assim às vezes. A gente faz o que precisa ser feito. Camila deu de ombros, tentando parecer mais forte do que realmente se sentia naquele momento de vulnerabilidade. Não, a vida não deveria ser assim. Beatriz segurou a mão dela novamente, dessa vez com ainda mais força. Uma moça como você deveria estar estudando, sonhando, construindo um futuro, não apenas sobrevivendo dia após dia sem esperança de mudança. Mas é isso que eu tenho agora. E tá tudo bem. Camila tentou sorrir, mas não conseguiu esconder a dor que sentia. A máscara de força que mantinha todos os dias estava rachando. Não está tudo bem, e você sabe disso no fundo do coração. Beatriz falou com firmeza, com uma autoridade maternal que Camila não esperava. Mas quero que saiba de uma coisa, Camila. Você tem algo raro.
algo que a maioria das pessoas perdeu em algum lugar do caminho. Você tem bondade verdadeira, e isso vale mais do que qualquer diploma ou dinheiro no banco. As palavras tocaram Camila profundamente. Ela deixou as lágrimas caírem livremente, sem se importar em escondê-las. Fazia tanto tempo que alguém a via de verdade, que alguém reconhecia o quanto ela tentava, o quanto se esforçava apenas para manter a cabeça acima da água. Beatriz a puxou para um abraço apertado e Camila se permitiu chorar no ombro daquela senhora que tinha conhecido há poucas horas, mas que já parecia uma pessoa importante na sua vida. A noite passou devagar, ao som da chuva batendo no telhado de zinco. Por volta das 2 da manhã, Beatriz finalmente adormeceu, com a respiração calma e regular de quem se sentia segura. Camila ficou acordada mais um pouco, observando pela janela como a tempestade aos poucos começava a diminuir de intensidade. Pensou em como a vida era estranha e imprevisível, como uma pessoa completamente desconhecida podia entrar pela porta em questão de segundos e criar uma conexão que parecia existir há anos. Como os piores momentos às vezes revelam o melhor da humanidade, trazendo à tona bondades que esquecemos que ainda existem no mundo. Quando o sol começou a nascer atrás das nuvens pesadas, trazendo uma luz fraca e cinzenta para São Paulo encharcada, Camila tinha cochilado na cadeira desconfortável. Acordou com Beatriz se mexendo no sofá, alongando os braços com cuidado. "Bom dia, dona Beatriz. Como a senhora dormiu?" "Melhor do que tenho dormido em anos, graças a você." Beatriz sorriu com genuína gratidão e pela primeira vez, Camila viu como aquele rosto devia ter sido bonito na juventude. Camila preparou café fresco no coador de pano, torrou pão francês até ficar crocante, colocou manteiga cremosa e geleia de morango caseira na mesa. Comeram juntas, enquanto o dia clareava lá fora, revelando uma cidade devastada, tentando se recuperar do caos. Carros virados de lado, ruas cheias de lixo e lama, comércios com portas arrombadas pela força brutal da água. O noticiário mostrava números assustadores. Mais de 200 pontos de alagamento, 30.000 pessoas desabrigadas, prejuízos na casa dos bilhões. Beatriz comia devagar, saboreando cada pedaço de pão torrado como se fosse a última refeição que teria. Quando terminou o café, pegou a bolsa que tinha protegido durante toda a noite inteira e abriu com dedos cuidadosos, quase reverentes. "Camila, preciso te dar uma coisa." Sua voz estava séria agora, carregada de uma determinação que não estava lá antes. "Não precisa me dar nada, dona Beatriz, sério mesmo. Eu fiz o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Por favor, me deixa terminar." Beatriz tirou da bolsa um cartão de visita elegante. Papel grosso e cremoso, letras em relevo dourado que brilhavam na luz da manhã. "Esse é o cartão da empresa do meu filho. Ele é advogado corporativo." Camila pegou o cartão com hesitação e leu o nome impresso. Doutor Lucas Almeida. Almeida em Associados, Advocacia Empresarial. O endereço era na Faria Lima, vários telefones e um e-mail corporativo. "Dona Beatriz, isso é muito gentil, mas eu não vou precisar de advogado. Eu nem tenho dinheiro para pagar um advogado desses. Você não vai pagar nada. Se algum dia, qualquer dia, você precisar de ajuda com qualquer coisa mesmo, liga para esse número." Beatriz fechou a mão de Camila sobre o cartão, impedindo que ela o devolvesse. "Fala que é uma indicação minha. Fala que a Beatriz Almeida pediu pessoalmente para ele te atender." "Mas a senhora disse que vocês não se falam." "Não falamos sobre coisas pessoais, mas ele ainda respeita minha palavra quando se trata de negócios." Beatriz interrompeu e havia uma tristeza antiga em sua voz. "E se eu pedir, ele vai te ajudar. Pode acreditar no que estou dizendo." "Por quê? Por que a senhora quer fazer isso por mim?" Camila não conseguia entender aquela generosidade toda. Não fazia sentido. Beatriz olhou fundo nos olhos dela. Havia lágrimas se formando ali, brilhando na luz suave da manhã que entrava pela janela.
porque você me salvou ontem, e não estou falando só da tempestade. Sua voz tremeu com emoção contida. Você me tratou com dignidade quando eu estava no meu momento mais vulnerável. Você me ofereceu abrigo, comida, companhia. Você conversou comigo como um ser humano, não como uma velha perdida e patética. Você me fez sentir que ainda importo nesse mundo. Camila sentiu as próprias lágrimas caírem. As duas se abraçaram ali na pequena padaria, um abraço apertado e sincero de quem sabe que aquele encontro tinha significado algo importante e transformador para ambas. E além disso, talvez seja a oportunidade do meu filho fazer algo bom por alguém de verdade. Beatriz se afastou, limpando as lágrimas com a ponta dos dedos. Às vezes, a gente precisa de um empurrãozinho para lembrar que existe bondade no mundo, além dos contratos e dos negócios frios. Camila não sabia o que dizer. Guardou o cartão no bolso do uniforme, mesmo achando que jamais teria coragem de usá-lo. Que tipo de problema uma garçonete humilde da Muca teria que precisasse de um advogado empresarial da Faria Lima? Ela vivia uma vida simples, pagava suas contas, não se metia em confusão. Aquele cartão provavelmente ficaria esquecido no fundo de uma gaveta. Beatriz se levantou do sofá com esforço, arrumou as roupas ainda amassadas, mas já completamente secas, e pegou a bolsa de couro. Camila a acompanhou até a porta da padaria. Lá fora, São Paulo aos poucos voltava à vida. Alguns carros já circulavam pelas ruas menos afetadas. Pessoas caminhavam pelas calçadas, evitando as poças enormes, e o comércio começava a abrir as portas para avaliar os estragos causados pelo temporal. Muito obrigada por tudo, Camila. Você salvou minha vida ontem. De verdade. Beatriz segurou as mãos dela entre as suas, apertando com força e gratidão. Fico feliz de ter ajudado, dona Beatriz. E, por favor, liga para o seu filho. Vai que ele estava preocupado com a senhora. Beatriz deu um sorriso triste, que partiu o coração de Camila. Meu filho não se preocupa comigo há muito tempo, querida. Mas quem sabe isso mude um dia. A esperança é a última que morre, não é? As duas se abraçaram mais uma vez na porta da padaria, um abraço longo e apertado de quem sabe que aquele encontro tinha sido especial e significativo. Então, Beatriz se foi, caminhando devagar pela calçada molhada e cheia de detritos, até conseguir parar um táxi na esquina. Camila ficou observando até o carro amarelo desaparecer no trânsito ainda caótico da manhã paulistana. Sentiu uma pontada de tristeza profunda, como se tivesse perdido algo precioso que mal tinha tido tempo de conhecer de verdade. Mas a vida seguia seu curso implacável. Tinha que terminar de limpar a padaria, preparar tudo para o movimento do dia e, de alguma forma, encontrar energia para trabalhar depois de uma noite em claro, cuidando de uma desconhecida. Ela suspirou fundo, amarrou o avental bordô na cintura com firmeza e começou a recolher as xícaras e pratos do café da manhã. Enquanto lavava a louça na pia dos fundos, olhava pela janela para a cidade que tentava se recuperar do desastre, sem fazer a menor ideia de que nas próximas 24 horas sua vida inteira seria virada completamente de cabeça para baixo, de uma forma que jamais poderia imaginar. O dia seguinte começou como qualquer outro. Camila acordou às 4:30 da manhã, preparou o café da mãe, tomou banho rápido e saiu correndo para pegar o ônibus das 5:20. Chegou na padaria às 6 em ponto, ajudou a abrir o estabelecimento e começou sua rotina de sempre. Mas algo estava diferente. Ela não conseguia parar de pensar em Beatriz Almeida. Na conversa que tiveram, nas lágrimas compartilhadas, no cartão que agora estava guardado na carteira, junto com os documentos. Você está bem hoje, Camila? Seu Benedito perguntou quando apareceu para o café da manhã. Parece cansada. Dormi pouco ontem por causa do temporal. Ela serviu o café preto dele. Mas estou bem, seu Benedito.
O movimento da manhã foi intenso. Todo mundo queria contar histórias do temporal, dos estragos, dos sustos que levaram. Camila atendia os clientes no automático, sorrindo e assentindo, mas sua mente estava em outro lugar. Por volta das 10 da manhã, quando o movimento começou a diminuir, ela finalmente teve um momento para respirar. Foi até os fundos, pegou o celular e pesquisou no Google: Almeida em Associados, Advocacia Empresarial. O site era impressionante. Moderno, elegante e profissional. Fotos de um prédio de vidro espelhado na Faria Lima. A equipe de advogados, todos de terno impecável, sorrindo com confiança. E lá, na seção de fundadores, estava ele, Dr. Lucas Almeida. A foto mostrava um homem de 38 anos, cabelos escuros penteados para trás, olhos penetrantes e sérios, expressão que não transmitia nenhum calor humano. Usava um terno cinza escuro que provavelmente custava mais do que 3 meses do salário dela. Havia algo familiar naqueles olhos, e Camila percebeu que eram os mesmos olhos castanhos de Beatriz, mas sem a doçura e a tristeza que viu na senhora. A descrição embaixo da foto era intimidadora. Especialista em fusões e aquisições, com um MBA pela Harvard Business School, responsável por negociações que movimentaram bilhões de reais. Conhecido por sua abordagem implacável e resultados excepcionais. Camila fechou o site rapidamente, sentindo-se pequena. Aquele homem vivia num mundo completamente diferente do dela. Um mundo de jatinhos particulares, reuniões em salas de vidro com vista para a cidade, contratos milionários. E ela era apenas uma garçonete da Muca que mal conseguia pagar o aluguel no fim do mês. Às 2 da tarde, quando Camila estava limpando as mesas do almoço, a porta da padaria se abriu. Um homem alto entrou. Usava um terno azul marinho perfeitamente cortado, sapatos sociais italianos que brilhavam mesmo sob a luz comum da padaria, e carregava uma pasta de couro preta. Camila reconheceu o rosto imediatamente. Era ele, Lucas Almeida. Ao vivo, ele era ainda mais imponente do que na foto do site. Tinha aquela presença que algumas pessoas têm, aquela aura que faz todo mundo parar e olhar. Ele olhou ao redor da padaria com uma expressão que Camila não conseguiu decifrar completamente. Não era desdém, mas também não era conforto. Era como se ele estivesse num lugar totalmente estranho. Boa tarde. A voz dele era profunda e controlada. Você é a Camila Ferreira? Camila sentiu o coração acelerar. Como ele sabia seu nome? Por que estava ali? Sou eu, sim. Posso ajudar? Lucas caminhou até o balcão com passos decididos. De perto, Camila podia ver os olhos dele eram exatamente iguais aos de Beatriz, mas frios como gelo. Não havia nenhum traço da doçura que viu na mãe dele. Minha mãe me ligou ontem à noite. Contou o que você fez por ela durante o temporal. Ele colocou a pasta sobre o balcão. Quero agradecer pessoalmente. Não precisa agradecer. Camila limpou as mãos nervosamente no avental. Foi o mínimo que eu podia fazer. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, qualquer pessoa não teria feito o mesmo. Lucas falou com convicção. A maioria das pessoas teria ignorado uma senhora perdida na tempestade. Você a abrigou, alimentou, cuidou dela a noite inteira. Isso não é comum. Houve um silêncio desconfortável. Camila não sabia o que dizer. Lucas parecia estar ali cumprindo uma obrigação, não porque realmente queria estar ali. Ela podia sentir a tensão no corpo dele, como se cada segundo naquela padaria humilde fosse um desperdício do seu precioso tempo. Minha mãe também me pediu para te entregar isso. Lucas abriu a pasta e tirou um envelope branco. Estendeu para Camila. Ela pegou com hesitação e abriu. Dentro havia dinheiro. Muito dinheiro. Notas de R$100, perfeitamente organizadas. Ela contou rapidamente. R$5.000. Eu não posso aceitar isso. Camila tentou devolver o envelope imediatamente. Sério, eu não fiz nada esperando o pagamento.
Eu ajudei sua mãe porque era a coisa certa a fazer. Não é pagamento, é gratidão. Lucas não pegou o envelope de volta. Minha mãe insistiu. Ela disse que você tem sonhos que precisam de recursos. Aceite. Mas isso é muito dinheiro. Eu não... Aceite. A voz dele era firme, final. Não era um pedido, era quase uma ordem. Camila olhou para o envelope em suas mãos. 5.000 reais. Com esse dinheiro, ela podia quitar as dívidas atrasadas da farmácia onde comprava os remédios da mãe. Podia finalmente consertar o chuveiro que estava quebrado há meses. Podia até começar a guardar alguma coisa para o futuro. Mas ainda assim, parecia errado. Parecia que estava sendo paga por bondade, e bondade não deveria ter preço. Olha, eu realmente agradeço a generosidade da sua mãe. Camila falou devagar, escolhendo as palavras com cuidado. Mas eu não posso aceitar esse dinheiro. Não parece certo. Lucas estudou o rosto dela por um longo momento. Havia algo diferente no olhar dele agora. Talvez surpresa, talvez respeito, talvez só curiosidade. Você é uma pessoa interessante, Camila Ferreira. Ele fechou a pasta. Minha mãe estava certa sobre você. Certa sobre o quê? Que você tem algo raro, integridade genuína. Camila não soube como responder. Lucas pegou o envelope de volta, mas tirou um cartão de visita do bolso interno do paletó. O mesmo cartão que Beatriz tinha dado para ela, mas este estava impecável, sem dobras ou marcas. Guarde pelo menos isso. Se algum dia precisar de ajuda jurídica, qualquer tipo de ajuda, liga para esse número. Ele colocou o cartão sobre o balcão. Minha secretária tem instruções para me passar qualquer ligação sua imediatamente, não importa quando. Por quê? Por que você faria isso por mim? Lucas olhou pela janela da padaria por um momento antes de responder. Quando falou, sua voz tinha perdido um pouco daquela frieza profissional. Porque minha mãe não sorria há anos. Ontem ela me ligou e estava diferente. Estava feliz por causa de você. Ele voltou os olhos para Camila. Isso não tem preço. Se puder retribuir de alguma forma, vou fazer. Antes que Camila pudesse responder, o celular dele tocou. Lucas olhou para a tela e atendeu imediatamente. Almeida. Sua voz voltou a ser toda profissional e distante. Sim, estou a caminho. 10 minutos. Ele desligou e olhou para Camila novamente. Preciso ir. Uma reunião importante. Apontou para o cartão sobre o balcão. Não perde esse cartão. E se precisar, usa. Lucas saiu da padaria tão rápido quanto entrou, deixando Camila sozinha com o cartão e uma sensação estranha no peito. Ela pegou o cartão e examinou. Dr. Lucas Almeida. Almeida em Associados. Todos aqueles telefones, aquele e-mail corporativo. Parecia tão distante da sua realidade que quase não parecia real. O restante do dia passou normalmente. Camila atendeu os clientes da tarde, preparou sanduíches, serviu cafés, limpou mesas, mas não conseguia parar de pensar na visita de Lucas. Havia algo nele que a incomodava. Não era arrogância exatamente, era mais como se ele tivesse esquecido como ser humano, como se tivesse passado tanto tempo sendo o Dr. Lucas Almeida, o advogado implacável que tinha perdido o Lucas de verdade no processo. Quando chegou em casa naquela noite, exausta como sempre, sua mãe estava assistindo o jornal na sala. As notícias ainda falavam sobre o temporal, sobre os estragos, sobre as famílias que perderam tudo. Como foi seu dia, filha? Dona Regina perguntou, sem tirar os olhos da televisão. Normal, mãe, cansativo. Camila beijou o topo da cabeça dela. A senhora jantou? Jantei sim, esquentei a marmita que você deixou. Camila foi para o quarto minúsculo que dividia com um guarda-roupa velho e uma cama de solteiro. Tirou o uniforme, tomou um banho rápido e se jogou na cama. Pegou o celular e, sem pensar muito, pesquisou mais sobre Lucas Almeida. Encontrou artigos de jornal, entrevistas, análises de negócios que ele tinha fechado.
Todo mundo falava sobre como ele era brilhante, estratégico, implacável, mas ninguém falava sobre o homem por trás do advogado. Ninguém mencionava se ele tinha amigos, hobbies, uma vida além do trabalho. Uma matéria chamou sua atenção. Era de 3 anos atrás, logo depois da morte do pai dele. O título dizia: Lucas Almeida assume comando total da Almeida em Associados após morte súbita do fundador. A foto mostrava um Lucas mais jovem, de terno preto, saindo de um cemitério. Sua expressão era de pedra, nem tristeza, nem dor, apenas nada. Camila lembrou do que Beatriz tinha dito, que o filho tinha construído muros depois da morte do pai, que tinha se transformado em algo frio e distante. Olhando para aquela foto, ela acreditava completamente. Na manhã seguinte, Camila acordou com o celular tocando. Era um número desconhecido. Atendeu com cautela. Alô? Bom dia, Camila. Aqui é Beatriz. A voz calorosa da senhora encheu Camila de alegria instantânea. Dona Beatriz, como a senhora está? Estou bem, querida. Muito bem. Queria te agradecer novamente por tudo e te contar que meu filho me procurou ontem. A voz dela estava embargada de emoção. Depois de falar com você, ele me ligou. Conversamos pela primeira vez em meses de verdade, sem assuntos de negócios, sem formalidades, apenas mãe e filho. Camila sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Então, a visita de Lucas tinha tido um impacto maior do que ela imaginava. Fico muito feliz em saber disso, Dona Beatriz. É por isso que quero te convidar para jantar. Amanhã à noite, na minha casa. Nada formal. Apenas eu, você e, se possível, meu filho também. Beatriz fez uma pausa. Seria uma honra ter você na minha mesa, Camila. Camila não sabia o que dizer. Jantar na casa de Beatriz, com Lucas também, parecia surreal. Dona Beatriz, isso é muito gentil, mas, por favor, seria muito importante para mim. A voz de Beatriz era suplicante. Você não precisa trazer nada, apenas você mesma. Por favor, aceite. Como Camila poderia recusar? Aquela senhora tinha tocado seu coração de uma forma que poucas pessoas conseguiam. Tá bem, eu aceito. Maravilhoso. Te mando o endereço por mensagem. 7 horas da noite, tá bom? Depois que desligou, Camila ficou olhando para o celular. O que tinha acontecido com sua vida nas últimas 48 horas? 2 dias atrás, ela era apenas uma garçonete anônima vivendo uma vida previsível. Agora estava sendo convidada para jantar na casa de uma família rica dos Jardins. E antes que essa história termine, quero te pedir uma coisa. Se você está gostando dessa história de superação e bondade, se inscreve no canal agora. Deixa seu like e me conta nos comentários. Você já ajudou um desconhecido sem esperar nada em troca? Compartilhe a sua história com a gente e agora vamos continuar, porque o melhor ainda está por vir. O dia do jantar chegou rápido demais. Camila pediu para sair mais cedo do trabalho, inventando uma desculpa qualquer. Chegou em casa, abriu o guarda-roupa e percebeu que não tinha nada apropriado para usar. Suas roupas eram simples, funcionais, nada que servisse para um jantar numa mansão dos Jardins. Acabou escolhendo a única peça que tinha, que parecia minimamente apresentável, um vestido azul marinho simples que usava em casamentos. Não era elegante, mas era limpo e arrumado. Pegou um ônibus, depois um metrô e finalmente um Uber até o endereço que Beatriz tinha mandado. Quando o carro parou em frente ao portão, Camila teve que respirar fundo. A casa era enorme. Um sobrado moderno de 3 andares, todo de vidro e concreto aparente, com jardins perfeitamente cuidados. O portão se abriu automaticamente e ela caminhou até a porta da frente com o coração batendo acelerado. Beatriz abriu a porta pessoalmente, usando um vestido elegante mas simples, com um colar de pérolas. Camila, que alegria te ver! Ela a abraçou calorosamente. Entra,
Entra, fica à vontade. A casa por dentro era ainda mais impressionante. É direito alto, móveis de designer, obras de arte nas paredes. Tudo gritava dinheiro, mas ao mesmo tempo tinha um ar de casa, de lar, diferente dos ambientes frios de revista que Camila imaginava. Meu filho ainda não chegou. Beatriz guiou Camila até uma sala de estar confortável. Mas ele prometeu que vem. Vamos tomar um vinho enquanto esperamos? Elas se sentaram e conversaram. Beatriz contou mais sobre sua vida, sobre o marido que foi duro, mas também dedicado, sobre como ela tinha sacrificado muito da própria felicidade para manter a família unida. Camila compartilhou mais sobre seus sonhos antigos, sobre como queria fazer diferença na vida das pessoas através da nutrição, sobre como a vida tinha outros planos. Às 7h30, a porta da frente se abriu. Lucas entrou, ainda de terno, carregando a mesma pasta de couro. Quando viu Camila, parou por um breve segundo como se tivesse esquecido que ela estaria ali. Boa noite, ele cumprimentou formalmente. Boa noite, Camila respondeu, sentindo-se desconfortável. O jantar foi servido por uma empregada discreta. A comida era deliciosa, mas a atmosfera estava tensa. Lucas respondia às perguntas da mãe com monossílabos, checava o celular constantemente e praticamente ignorava Camila. Era óbvio que ele estava ali apenas por obrigação. Lucas, guarda esse celular. Beatriz falou com firmeza depois da 5ª vez que ele checou a tela. Estamos jantando em família. Desculpa, mãe. É uma negociação importante. Todas são importantes para você. Guarda o celular. Lucas obedeceu com relutância, mas Camila podia ver a irritação em seus olhos. Ele estava claramente infeliz por estar ali. Depois do jantar, Beatriz sugeriu que tomassem café na varanda. A noite estava agradável, com uma brisa suave que trazia o perfume das flores do jardim. Lucas tinha se soltado um pouco durante a refeição, mas ainda mantinha aquela distância profissional que parecia ser parte permanente da sua personalidade. Camila observava a dinâmica entre mãe e filho, percebendo as camadas de história não dita que pairavam no ar entre eles. Camila, me conta mais sobre seus planos. Beatriz serviu o café em xícaras de porcelana fina. Você ainda pensa em estudar nutrição? A pergunta pegou Camila de surpresa. Ela mexeu o café distraidamente, sentindo o peso dos olhos de Lucas sobre ela. Às vezes penso, mas é complicado. Não tenho como pagar uma faculdade e ainda sustentar minha mãe. Lucas se inclinou ligeiramente para a frente e havia algo diferente no olhar dele agora. Mais engajado, menos distante. E se houvesse uma forma? Camila olhou para ele, confusa com a pergunta direta e o tom que ele usou. Como assim? Existem programas de financiamento estudantil, bolsas, diversas opções. Com sua história, seu perfil, você provavelmente se qualificaria para várias. A resposta dele era prática, objetiva, típica de um advogado analisando um problema. Mas Camila já tinha explorado todas essas possibilidades anos atrás. Eu já pesquisei isso antes, mas mesmo com bolsa, tem os materiais, o transporte, o tempo que eu precisaria dedicar aos estudos. Não dá para conciliar com trabalho em tempo integral. Beatriz abriu a boca para dizer algo, mas Lucas a interrompeu antes que pudesse falar. Mãe, não. A gente já conversou sobre isso. Houve um momento de tensão palpável no ar. Camila percebeu que os dois tinham discutido sobre ela antes do jantar. A ideia era desconfortável e, ao mesmo tempo, estranhamente tocante. Ela não queria ser objeto de caridade ou motivo de discórdia entre mãe e filho. Não preciso de caridade. Agradeço de coração a preocupação de vocês, mas eu vou encontrar meu caminho. Sempre encontrei. Lucas estudou o rosto dela com aqueles olhos penetrantes por um longo momento. Havia algo diferente na expressão dele agora. Talvez respeito ou reconhecimento de algo familiar. Você me lembra alguém. A afirmação saiu do nada, pegando tanto Camila quanto Beatriz de surpresa.
Quem? Meu pai. Antes de ele ficar doente. Ele também tinha esse orgulho, essa determinação de fazer tudo sozinho, sem aceitar a ajuda de ninguém. Foi a primeira vez que Camila o viu demonstrar alguma vulnerabilidade real. Beatriz também percebeu, porque seus olhos se encheram de lágrimas silenciosas que ela tentou esconder olhando para o jardim escuro. Seu pai era uma pessoa incrível, Lucas. Mas ele também cometeu erros. Não deixe que o orgulho te impeça de ajudar alguém que merece. Lucas se levantou abruptamente da cadeira, como se a conversa tivesse tocado em algo doloroso demais. Com licença, preciso fazer uma ligação. Ele saiu da varanda, deixando um silêncio pesado para trás. Camila sentiu que estava no meio de algo maior do que ela entendia. Havia camadas de história familiar ali, feridas antigas que ainda sangravam. Desculpa por isso. Meu filho é complicado. Beatriz limpou discretamente as lágrimas que tinham escapado. Sua voz estava cansada, carregada de anos de mágoa e esperança frustrada. Não precisa pedir desculpas, dona Beatriz. Eu entendo. Cada um tem seus processos. Você é muito madura para sua idade, sabia? Às vezes eu olho para você e vejo tudo que meu filho poderia ser se não tivesse construído essas paredes ao redor do coração. Elas ficaram conversando por mais 1 hora na varanda. Beatriz contou histórias da infância de Lucas, de como ele era um menino doce e sensível, que chorava assistindo filmes tristes, que adotava animais de rua, que sonhava em ser professor para ajudar crianças. De como a pressão constante do pai tinha transformado aquele menino gentil num homem endurecido. De como, depois da morte do pai, ele tinha se fechado completamente, dedicando-se obsessivamente ao trabalho como forma de lidar com a culpa que carregava por não ter salvado o pai do infarto. Quando Camila finalmente se despediu e saiu da casa, já era quase meia-noite. Lucas tinha voltado apenas para se despedir formalmente, mas manteve a distância física e emocional. No Uber de volta para casa, Camila não conseguia parar de pensar naquela família estranha e ferida, em Beatriz, com toda a sua doçura misturada com tristeza profunda, em Lucas, com toda a sua frieza que claramente escondia algo muito mais profundo e machucado. 3 semanas se passaram num piscar de olhos. A vida voltou ao normal previsível. Camila trabalhava na padaria, cuidava da mãe, dormia pouco, acordava cedo, repetia tudo no dia seguinte. O encontro na casa de Beatriz começou a parecer um sonho distante, algo que talvez ela tivesse imaginado. Até que numa terça-feira de manhã, enquanto atendia os clientes apressados do café da manhã, seu celular tocou. Era um número desconhecido com prefixo comercial. Alô? Bom dia, aqui é Fernanda, secretária do Dr. Lucas Almeida. O Dr. Almeida gostaria de marcar uma reunião com a senhora hoje à tarde, se possível. A voz era profissional, eficiente e completamente inesperada. Camila quase derrubou a xícara que estava segurando. Uma reunião? Sobre o quê? O Dr. Almeida prefere explicar pessoalmente. A senhora teria disponibilidade para as 4 horas no escritório? Camila olhou ao redor da padaria lotada. Seu Benedito acenava pedindo mais café. Tinha 5 mesas esperando para serem limpas. Um cliente reclamava que o pedido estava demorando, mas algo na formalidade daquela ligação sugeria que era importante. Sim, eu posso. Perfeito. Te mando o endereço por mensagem. Até logo. O restante da manhã passou num borrão de ansiedade e especulação. O que Lucas Almeida queria com ela? Por que marcar uma reunião formal no escritório? Seria sobre Beatriz? Teria acontecido algo com a senhora? Ou seria algo completamente diferente? Camila pediu para sair mais cedo do trabalho, inventando uma desculpa sobre consulta médica, e pegou o metrô até a estação Faria Lima. O prédio do escritório era ainda mais impressionante ao vivo do que nas fotos do site que ela tinha visto semanas atrás.
todo de vidro espelhado, moderno e intimidador, ocupando 20 andares de luxo corporativo puro. A recepção no 18º andar parecia saída de uma revista de arquitetura. Tudo em tons de cinza e branco, móveis de design que provavelmente custavam mais que um carro. Uma recepcionista impecável que a recebeu com um sorriso profissional, mas frio. Camila Ferreira para o doutor. Almeida? Sim, ele está te esperando. Por aqui, por favor. Camila foi guiada por um corredor cheio de salas de reunião com paredes de vidro, onde advogados de terno discutiam contratos e estratégias em vozes controladas. Tudo ali gritava dinheiro e poder. Chegaram finalmente a uma sala no canto do andar, com vista panorâmica para São Paulo inteira. A secretária bateu na porta de madeira escura. Doutor Almeida, a senhorita Ferreira chegou. Pode entrar. Camila entrou numa sala espaçosa e elegante que parecia ter saído de um filme corporativo. Lucas estava atrás de uma mesa enorme de madeira escura, também de terno impecável. Mas dessa vez tinha tirado o paletó e arregaçado as mangas da camisa branca. Havia pilhas organizadas de documentos espalhados pela mesa e ele parecia cansado, mas focado. Boa tarde, Camila. Obrigado por vir. Ele gesticulou para uma cadeira de couro em frente à mesa. Camila se sentou, sentindo-se completamente deslocada naquele ambiente corporativo sofisticado. Vou direto ao ponto porque sei que seu tempo é precioso. Nas últimas 3 semanas, desde o jantar na casa da minha mãe, eu não consegui parar de pensar em algo que você disse. Camila não fazia ideia do que ele estava falando. Tinha dito tantas coisas naquela noite. O que eu disse? Que você vai encontrar seu caminho, que sempre encontrou. Isso me incomodou profundamente. Não porque seja mentira, mas porque é desnecessariamente difícil e sofrido. Camila ainda não entendia para onde aquela conversa estava indo. Lucas tinha uma expressão séria, mas não hostil. Eu não entendo. Você tem 24 anos. Tem um sonho claro e específico, tem determinação, inteligência evidente e, pelo que observei, uma ética de trabalho excepcional. A única coisa que te impede de realizar esse sonho é dinheiro. E dinheiro é o problema mais fácil de resolver de todos. Camila sentiu o estômago apertar. Não queria ouvir outra oferta de caridade, por mais bem intencionada que fosse. Doutor Almeida, eu já disse que não aceito caridade. Não é caridade. É uma proposta de negócios legítima. Me escuta até o final, antes de recusar automaticamente. O tom dele era firme, mas não rude. Camila fechou a boca e assentiu, decidindo pelo menos ouvir o que ele tinha a dizer. Meu escritório está expandindo. Estamos abrindo um departamento completamente novo, focado em responsabilidade social, corporativa e bem-estar dos funcionários. Precisamos de alguém para coordenar programas de saúde, nutrição, qualidade de vida. Alguém que entenda de verdade o que é trabalhar duro em condições difíceis, que tenha empatia genuína com os funcionários e que queira fazer diferença real na vida das pessoas. Camila sentiu o coração começar a bater mais rápido. Ele estava oferecendo o quê, exatamente? Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma oportunidade de carreira, um cargo com salário que te permitiria sustentar sua mãe confortavelmente e ainda pagar uma excelente faculdade de nutrição. Horário flexível para você conseguir estudar sem comprometer o trabalho. Plano de saúde completo para você e sua mãe, incluindo todos os medicamentos que ela precisa. E a chance de criar e implementar programas que realmente mudem a vida dos nossos 300 funcionários. Lucas empurrou uma pasta grossa na direção dela. Camila a abriu com mãos trêmulas e viu um contrato formal, tudo datilografado e organizado. Seus olhos se arregalaram completamente quando viram o salário proposto na primeira página. Era mais de 4 vezes o que ela ganhava na padaria. Parecia irreal. Isso não faz sentido nenhum.
Eu não tenho qualificação para um cargo desses. Não tenho faculdade completa, não tenho experiência corporativa, não tenho nada que justifique esse salário. Você tem algo infinitamente mais valioso que diplomas pendurados na parede. Você tem humanidade autêntica. Você entende o que é lutar todos os dias apenas para sobreviver. Você sabe o que as pessoas realmente precisam, porque você viveu isso na pele. Essa experiência não se aprende em universidade nenhuma, não importa quão cara ou prestigiada seja. As palavras dele eram convincentes, mas Camila ainda não conseguia acreditar que aquilo era real. Mas por quê? Por que fazer isso por mim especificamente? Lucas ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais suave, mais vulnerável, mais humana. Porque você salvou minha mãe naquela noite. E ao fazer isso, de certa forma, você também me salvou. Ele se levantou da cadeira e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Continuou falando sem olhar para ela. Quando minha mãe me ligou depois daquela noite na sua padaria, foi a primeira vez em mais de 3 anos que a ouvi genuinamente feliz. Foi a primeira vez que conseguimos ter uma conversa real, sem máscaras profissionais, sem ressentimentos antigos pesando sobre cada palavra. E foi inteiramente por sua causa. Camila sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Não esperava aquela confissão tão honesta. Você me mostrou que ainda existe bondade genuína no mundo, que nem todo mundo tem segundas intenções escondidas, que algumas pessoas fazem o certo simplesmente porque é o certo a fazer, sem esperar nada em troca. Eu tinha completamente esquecido disso, tinha me tornado tão cínico, tão focado obsessivamente em ganhar sempre, em nunca demonstrar fraqueza, que esqueci o que realmente importa na vida. Lucas se virou para encará-la, e Camila viu lágrimas nos olhos dele também. Era a primeira vez que via aquele homem demonstrar emoção verdadeira. Lucas, me chama de Lucas, por favor. Chega de formalidades desnecessárias entre nós. Ele voltou para a cadeira e se sentou, limpando discretamente os olhos. Quando olhou para ela novamente, havia algo diferente ali. Uma abertura que não existia antes. E antes que pergunte mais uma vez, sim, você está absolutamente qualificada para esse cargo. Porque o que eu realmente preciso não é de mais um especialista com MBA em gestão de pessoas. Eu preciso de alguém com coração de verdade. E você tem o maior coração que já conheci em toda a minha vida. Camila não conseguia parar de chorar agora. Anos acumulados de cansaço, de luta constante, de sacrifício silencioso, tudo desabou de uma vez só, como uma represa que finalmente se rompe. Lucas pegou uma caixa de lenços de papel e estendeu para ela com delicadeza inesperada. Pensa com carinho sobre a proposta. Não precisa decidir agora neste momento. Leva o contrato para casa, mostra para sua mãe, consulta quem você confia, pensa bem em todos os aspectos, mas saiba que a oferta é completamente genuína, sem pegadinhas escondidas, e que eu acredito completamente que você pode fazer diferença real aqui neste escritório. Camila limpou as lágrimas com os lenços, tentando recuperar a compostura. Olhou para Lucas através dos olhos ainda úmidos. Posso te fazer uma pergunta honesta? Claro que pode. Você faria essa oferta se sua mãe não tivesse pedido? A pergunta era direta e potencialmente desconfortável. Lucas pensou cuidadosamente antes de responder, e Camila apreciou que ele não deu uma resposta automática. Honestamente, provavelmente não, porque eu nunca teria conhecido você se não fosse por minha mãe. Mas agora que conheço e vi claramente o tipo de pessoa excepcional que você é, sim, faria essa oferta de qualquer forma. Porque você genuinamente merece essa chance e porque este escritório precisa desesperadamente de pessoas como você. Eu preciso ser constantemente lembrado de que nem tudo na vida é sobre contratos milionários e percentuais de lucro.
Camila pegou a pasta com mãos que ainda tremiam levemente. Olhou novamente para o contrato, para o salário que parecia impossível, para os benefícios que pareciam bons demais para serem verdade. Pensou na mãe em casa, nos remédios caros, nas contas atrasadas, nos sonhos abandonados há tanto tempo. Eu aceito a proposta. As palavras saíram antes mesmo que ela percebesse o que estava dizendo. Mas no momento exato em que as pronunciou, Camila soube que estava tomando a decisão certa. Essa era a porta que tinha esperado a vida inteira, e ela não ia deixá-la fechar por medo ou insegurança. Lucas sorriu e dessa vez o sorriso alcançou completamente seus olhos, transformando seu rosto inteiro. Bem-vinda oficialmente à equipe, Camila. Os próximos meses foram absolutamente transformadores. Camila começou a trabalhar no escritório, aprendendo rápido e impressionando todo mundo com sua dedicação incansável e suas ideias inovadoras sobre bem-estar corporativo. Matriculou-se numa excelente faculdade de nutrição no período noturno, usando o salário generoso para finalmente realizar seu sonho antigo. Sua mãe conseguiu acesso aos melhores tratamentos para a diabetes e pela primeira vez em anos, Camila dormia tranquila, sabendo que todas as contas estavam pagas em dia. Mas a maior mudança aconteceu na sua relação com Lucas. Aos poucos, enquanto trabalhavam juntos em projetos, ele começou a se abrir verdadeiramente. As paredes altíssimas que tinha construído ao redor do coração começaram a rachar e desmoronar. Ele falava sobre o pai, sobre a culpa devastadora que carregava, sobre como tinha se perdido completamente no processo de tentar ser perfeito. E Camila ouvia sem julgar, apenas oferecendo a mesma gentileza incondicional que tinha oferecido para Beatriz naquela noite transformadora de temporal. Um ano inteiro depois, numa noite chuvosa, muito parecida com aquela que mudou tudo, Lucas convidou Camila para jantar. Não no escritório, não na casa de Beatriz, mas num restaurante pequeno e aconchegante na Vila Madalena. A chuva batia nas janelas do restaurante, criando uma atmosfera íntima e romântica. Tem algo importante que eu quero te dizer há semanas. Lucas segurou a mão dela sobre a mesa. Seus olhos estavam diferentes agora, mais suaves, mais abertos, mais vivos. Esse último ano foi o melhor da minha vida inteira. Não por causa dos negócios que fechei, não por causa dos contratos que assinei, mas por sua causa. Você me ensinou a ser humano de novo. Me ensinou que sucesso verdadeiro não é sobre quanto dinheiro você acumula ou quantas empresas gigantes você representa. É sobre as pessoas que você toca, as vidas que você melhora genuinamente, o bem que você consegue fazer no mundo. Camila sentiu o coração acelerar perigosamente no peito. Sabia o que estava vindo, mas ainda assim a emoção era avassaladora. Eu me apaixonei por você, Camila, completamente. Não sei quando exatamente aconteceu. Talvez foi quando você recusou o dinheiro da minha mãe, porque não parecia moralmente certo. Talvez foi quando você implementou aquele programa revolucionário de nutrição no escritório e todos os funcionários começaram a sorrir mais. Talvez foi em um dos milhares de pequenos momentos em que você me mostrou que gentileza não é fraqueza, que vulnerabilidade não é defeito. Camila estava chorando de novo, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade pura e transbordante. Eu também me apaixonei por você, pelo homem que você se tornou. Não pelo advogado implacável e temido, mas pelo Lucas, que faz piada ruim no elevador para fazer os estagiários rirem, que liga para a mãe religiosamente todo dia, que se importa genuinamente com as pessoas ao seu redor. Eles se beijaram ali, no pequeno restaurante intimista, enquanto a chuva caía lá fora como uma bênção. E Camila pensou em como a vida era estranha, imprevisível e absolutamente maravilhosa. Como um temporal devastador pode mudar tudo. Como um gesto simples de bondade pode criar ondas transformadoras que mudam vidas inteiras para sempre. 6 meses depois,
Lucas pediu Camila em casamento. A proposta foi simples e perfeita, sem pompa desnecessária ou circunstância exagerada, numa tarde ensolarada de sábado na padaria da Muca, onde tudo começou. Seu Benedito estava lá, tomando seu café de sempre, e aplaudiu entusiasticamente quando Camila disse sim, através das lágrimas de felicidade. O casamento foi pequeno e íntimo, exatamente como eles queriam. Beatriz estava absolutamente radiante, usando um vestido azul celeste elegante que combinava perfeitamente com seus olhos. Ela dançou com o filho na festa e Camila viu as lágrimas nos olhos de ambos. Aquela família quebrada tinha encontrado uma forma de se curar, e ela tinha sido parte fundamental desse processo de cura. Anos depois, quando Camila já era uma nutricionista formada e respeitada, dirigindo programas sociais inovadores que ajudavam milhares de pessoas por todo São Paulo, ela às vezes voltava mentalmente àquela noite de temporal. Lembrava da senhora perdida e assustada entrando pela porta da padaria, tremendo de frio e de medo. Lembrava de como algo tão simples quanto oferecer abrigo tinha desencadeado uma transformação tão profunda em tantas vidas. Num domingo chuvoso e tranquilo, Camila e Lucas visitaram Beatriz para o almoço semanal. A senhora, agora com 73 anos, estava mais feliz e saudável do que nunca. Enquanto comiam juntos, ela segurou as mãos dos dois com força e carinho. Sabem o que eu acho mais bonito dessa história toda? O que, mãe? Que tudo começou com uma tempestade. As pessoas têm tanto medo de tempestades, mas às vezes é justamente a tempestade que traz exatamente o que a gente mais precisa. Às vezes, a gente precisa ser sacudido violentamente para acordar de verdade e enxergar o que realmente importa. Camila olhou pela janela. Lá fora, começava a chover novamente sobre São Paulo. Mas dessa vez, a chuva não trazia medo ou preocupação. Trazia apenas memórias lindas e gratidão profunda, porque foi numa noite de temporal que sua vida mudou para sempre. Foi quando ela aprendeu que bondade nunca é desperdiçada, que gentileza sempre volta multiplicada, que às vezes o gesto mais simples pode criar o milagre mais extraordinário e inesperado. E antes de terminarmos essa história, quero te pedir algo de coração. Se essa história tocou você de alguma forma, se te inspirou ou te emocionou, se inscreve no canal agora. É muito importante pra gente. Deixa seu comentário compartilhando o que você aprendeu com a história da Camila, do Lucas e da Beatriz. Conta pra gente. Você acredita em segundas chances? Você acredita que bondade pode realmente transformar vidas? Que história de generosidade você tem para compartilhar com nossa comunidade? Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir que existe esperança, que existe luz no fim do túnel, que milagres podem acontecer nos momentos mais improváveis. Seu apoio significa absolutamente tudo para a gente. Obrigado de coração por estar aqui, por ouvir essa história até o final e por fazer parte dessa comunidade linda e acolhedora. Até a próxima história.